Coisas que eu não concordo nas igrejas atuais. E antes de eu falar, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma crítica para as igrejas, tá? É apenas alguns pontos que, na minha visão, eu acho que não faz sentido e não combina com a perspectiva cristã. Determinar bênçãos ou dar ordens a Deus. Vocês já devem ter visto aí alguém falando, eu profetizo, eu decreto. Essas expressões, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas são usadas no meio cristão como se o cristão ele desse ordens a Deus, como se ele estivesse ordenando a Deus. Sendo que, na verdade, o único que ordena e decreta é Deus e não os seres humanos. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade de algum profeta ou de alguém que fala alguma coisa. 1 João capítulo 5 e o versículo 14 nos diz isso. É de acordo com a vontade de Deus. Uso de objetos ungidos. Vender ou distribuir azeite santo ou um pano santo ou qualquer outro utensílio ou objeto que faça parte ali de uma venda, não é algo bíblico de forma alguma. Isso é uma coisa que eu jamais vou concordar. Você não pode querer ganhar dinheiro das pessoas tentando vender algo que na verdade não é ungido. É uma mentira e não é bíblico. Veja bem, embora o óleo seja mencionado na Bíblia, ele era usado simbologicamente. Tiago, capítulo 5, verso 14, nos diz isso também. Isso nunca era usado para comércio ou para superstição, de que você vai prosperar, de que você vai ganhar. Isso é antibíblico. E para fechar, culto de revelação individual. Algumas igrejas elas fazem cultos focados em revelações, onde o suposto líder entrega ali as profecias para as pessoas. Sendo que, na verdade, a Bíblia nos ensina que Deus ele fala por meio da sua palavra. Hoje não se existe mais profeta. Hoje apenas existe o dom da profecia. Mas não se existe um único profeta específico. Até porque a revelação de Deus já foi dada através da sua palavra. Deus ele já se revela todos os dias, é só você abrir e ler a Bíblia. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2, nos fala isso claramente. Além disso, nem todo o Espírito deve ser acreditado de profecia. A Bíblia nos ensina que nós temos que discernir para ver se realmente vem de Deus. 1 João capítulo 4, o verso 1, também nos diz isso. Então essas são algumas coisas que eu particularmente jamais vou concordar com as igrejas hoje em dia.